inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para manter-se informado de todo o nosso conteúdo. Faça você também parte do canal Governo Exposto. Me parece bastante claro que é interesse público evidente da sociedade brasileira conhecer como atua seu presidente da República, principalmente na condução de temas sensíveis e relevantes para o nosso país. E aqui eu preciso, acho que, fazer um parênteses. Publicizar uma investigação ou um trecho de uma investigação é completamente diferente do vazamento de informações, tá? O que temos por enquanto são vazamentos de supostos trechos da já mencionada reunião. Então eu vou tomar como base as informações já divulgadas pela imprensa e que precisam ser confirmadas com a divulgação oficial do teor dessa reunião. É possível afirmar, então, que o presidente Bolsonaro faz acusações e afirmações gravíssimas, que podem ser consideradas, inclusive, crimes. Olá. E é sim direito, não apenas o STF e do Ministério Público, que são destinatários finais dessa prova, mas também de todos nós, temos conhecimento amplo de tão graves fatos. Pelo que foi relatado pela imprensa, os eventuais temas sensíveis tratados na reunião não dizem respeito a movimentações estratégicas do governo ou decisões comerciais, diplomáticas ou institucionais sigilosas. Tratava-se, na verdade, de xingamentos a autoridades públicas. Tratava-se, sim, de pedidos feitos por ministros de Estado para que houvesse prisão de prefeitos, governadores e ministros do Supremo Tribunal Federal. A publicidade da íntegra dessa reunião não é mais apenas, depois principalmente da gente ficar sabendo de parte do teor dessas conversas, não é mais apenas uma questão processual. É uma necessidade para se manter, respeitar e defender o Estado democrático de direito. Vamos então ao debate. Augusto e Caio, por favor. Bom, eu acho que o meu debatedor é uma contradição ambulante, aí parafraseando o Raul Seixas, porque é muito engraçado defender a publicidade de uma reunião ministerial, pode ter matéria muito sensível, inclusive no âmbito da economia e também no âmbito da segurança pública. Isso é contrário, né, ao televisionamento das sessões da TV Justiça no plenário do Supremo Tribunal Federal. Não tem mesmo, é até mais absurdo, porque no caso do STF, você sabe muito bem que jurisprudência é fonte de lei. Portanto, o voto de um ministro nada mais é do que um ato oficial. Uma reunião ministerial não é um ato oficial. As políticas públicas que decorrem dessa reunião, aí sim, esses são os atos oficiais. E como eu disse, eu imagino que a minha argumentação seja suficiente para o espectador da CNN. A gente não pode sair aí à torto e à direito atropelando, né, e violando os direitos e garantias fundamentais das pessoas, inclusive os direitos personalíssimos, só por questões políticas, como deu a entender aí a sua argumentação. Bom, na primeira fala, eu me ative aí a comentar a questão jurídica desse episódio, né? Inclusive advogando que apenas as falas dos investigados no inquérito sejam divulgadas, porque essas sim são de interesse público, porque constam de um inquérito envolvendo inclusive crime de responsabilidade. A gente sabe que a consequência mais grave desse processo poderia ser um processo de impeachment, né, que é um julgamento de cunho jurídico e político, e, portanto, tem na população aí um fator muito relevante. Só que eu acho importante a gente falar também sobre as especulações, né, a respeito desse vídeo que você já abordou na sua primeira fala. Eu peguei aqui um trecho de notícia publicado pela grande imprensa sobre o suposto trecho bombástico, né, diz o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro vinculou a mudança do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro a uma proteção de sua família. Claro que essas afirmações são sempre seguidas, né, de uma atenuante como, segundo pessoas que supostamente tiveram acesso à gravação. Ou seja, a tese divulgada pelo jornal, repercutida pelo jornal, é bem clara, ainda que em termos condicionais. Fala o seguinte: o presidente desejava trocar o comando da Polícia Federal e da Superintendência do Rio de Janeiro para blindar a sua família. Só que há alguns fatos, né, no desenrolar dos acontecimentos que não corroboram essa especulação, que muitas vezes é tratada como certeza por uma imprensa cada vez mais ansiosa para desgastar a imagem do governo federal. Eu destaco 3 pontos, né? Primeiro, nem o presidente nem qualquer de seus familiares é sabidamente investigado pela Polícia Federal. Na verdade, a maioria dessas investigações estão no Ministério Público do Rio de Janeiro e elas são anteriores aí ao exercício da presidência da República pelo senhor Jair Bolsonaro. Segundo, tanto o ex-ministro da Justiça
quanto o ex-diretor da Polícia Federal, né, o Valeixo, eles foram categóricos aí nos seus depoimentos e falaram explicitamente aqui, alegaram que o presidente da República nunca tentou interferir em investigações policiais. E isso é muito relevante. Em terceiro lugar, sobre o STF, como eu bem antecipei aí semana passada, se não me engano, para o espectador, o STF aceitou as novas nomeações para a diretoria geral, né, para a diretoria executiva e para a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Então, do que se trata isso? Obviamente, eles corroboram a legalidade dessas indicações. E sobre esse último ponto, só para arrematar, peço perdão por me estender aqui, é importante frisar que o tribunal, aí pelo menos de forma tácita, né, ele confirmou a ilegalidade da decisão liminar do senhor Alexandre de Moraes, né, que de forma aí, bastante inconstitucional, né, invadiu a competência de outro poder, o Poder Executivo, e barrou a nomeação de um senhor de reputação ilibada, né, um delegado de carreira, que gozava de amplo currículo e reconhecimento dos seus pares, por motivação política. Ora, se houvesse qualquer ilegalidade nessa nomeação, ele sequer poderia ter sido reconduzido para a Agência Brasileira de Inteligência. Então, o desenrolar dos fatos, eu acho que, de certa forma, corrobora a análise que a gente mais cedo ofereceu aí ao espectador da CNN. Tem uma conversa que eu tive acesso aqui. E aí os dois conversam, então, e resolvem, às 16h21, divulgar uma conversa telefônica obtida fora do prazo da autorização judicial para essa conversa ser gravada. Mais do que isso, ao ter uma conversa com uma autoridade com prerrogativa de foro, era obrigação legal, e aqui não é opinião, não é achismo, é lei. É obrigação legal de todo e qualquer juiz interromper, no momento em que ele toma conhecimento que é uma autoridade com prerrogativa de foro, numa conversa telefônica ou em qualquer outra parte de um processo, e encaminhar para o quê? Para o fórum competente, esse sim podendo discutir se deveria ou não deveria ser divulgada. Então dizer que você é favorável à divulgação da conversa ilegal. Ilegal por que ilegal? Porque ela foi feita após o prazo do término da interceptação telefônica. E você, espectador que está ouvindo, pode não gostar do presidente Lula ou da presidente Dilma, não faz a menor diferença. A lei vale para todos. Para quem a gente gosta e para quem a gente não gosta. E uma interceptação telefônica, ela tem que obedecer uma coisa muito simples, que é um prazo legal. Se as operadoras interceptam o seu telefone, espectador, por 15 dias, você não pode ter uma conversa sua do 16º dia, divulgada ou juntada dentro de um processo. Foi isso que aconteceu. Uma conversa ilegal foi divulgada para o grande público dentro de um processo com a ciência do juiz e da Polícia Federal que essa conversa era ilegal. Agora, isso, meu debatedor, acha que não atinge a intimidade, a honra das pessoas. Por quê? Porque é um típico garantista de ocasião. Quando lhe interessa, ele puxa a Constituição embaixo do braço. Quando não lhe interessa, ele rasga essa Constituição em pedacinhos. Bom, eu não sou garantista nem de ocasião, tá, doutor? Me ponha fora aí da sua laia, porque eu tenho muito orgulho da minha biografia. Então você é o quê? Você é um conservador convicto? Você é o quê? Um autoritário? Se você não é um garantista, você é um autoritário convicto? Você está falando isso você está falando isso na cara de pau? Você é um autoritário convicto? É isso, Caio? Bom, já que eu fui interrompido aí nos primeiros 10 segundos, deixa eu continuar a minha fala. Eu não faria o que você faz, doutor, nem por todo o dinheiro do mundo. E eu simplesmente sou um cara que segue a lei. Só que a lei não coloca a justiça em função do processo, mas sim o processo em função da justiça, certo? Agora, só abordando ponto a ponto do que você falou sobre Rachadinha, Queiroz e Marielle, que eu saiba, né, não existe ainda nenhum vínculo jurídico formal entre esses casos e o presidente da República. E ainda que houvesse, você sabe muito bem que a Constituição ela blinda o presidente da República, né, de investigações anteriores e processos judiciais anteriores à sua posse, né? Aliás, aproveitando o ensejo, é notório, né, a gente percebe isso pelo noticiário, né, da imprensa, que esse é o primeiro governo federal sem sequer um escândalo de corrupção, e nós já estamos aí caminhando para mais quase 1 ano e meio, né, de governo Jair Bolsonaro. Isso tem que ser anotado, independente de você gostar do político ou não. E falar de político de estimação, eu não tenho, é que você não deve ser um acompanhante assíduo do meu trabalho. Inclusive, eu convido você a ver as minhas críticas anteriores, na época que eu trabalhava na rádio ainda, sobre o caso Queiroz, sobre uma série de nomeações, uma série de fatos aí com os quais eu não concordei
com o governo. Mas diferente de você, além de eu não ter um político de estimação, eu não tenho um político de estigmatização. Porque, na verdade, o que existe hoje no Brasil parece que é uma grande confluência de forças no partido anti-Bolsonaro, e vocês são dedicados, isso tanto às elites judiciais, a elite da mídia e a elite política, em desconstruir um governo federal que foi democraticamente eleito. Bom, vamos falar sobre a questão da suposta contradição, no caso Lula e Dilma. Eu já tive a oportunidade de abordar isso, o espectador da CNN, assíduo, deve saber, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, porque no caso da indicação, né, para a Polícia Federal, a gente está tratando de um possível erro no tempo futuro. Ou seja, o presidente usa a sua prerrogativa de fazer uma nomeação e só porque esse nomeado tem relação de confiança e de amizade com o presidente da República, foi considerado que ele cometeria crime no futuro, que é o quê? Permitir ingerência política e investigação policial. No caso Lula e Dilma, é uma obviedade. Pelo conteúdo da gravação, se tornava óbvio que a única finalidade no tempo presente daquela nomeação era blindar o presidente Lula com um foro privilegiado. Se não fosse dessa maneira, doutor Augusto, então por que raios o mesmo STF, que agora aceita calado as nomeações do Jair Bolsonaro, impediu a posse de Lula? Por que o STF agiu dessa maneira? Você leu a decisão? Não, então... A decisão passa ao largo dessa conversa telefônica, por outro motivo. O efeito prático é só esse. E sobre os atos do então juiz federal Sérgio Moro, vamos deixar uma coisa aqui muito clara. O Conselho Nacional de Justiça nunca puniu Sérgio Moro por esses atos, né? E você foi contraditório novamente, porque você passou a sua primeira fala inteira falando aí sobre interesse público, né? E logo depois, a hora que isso, no passado, atingiu, aí sim, os seus políticos de estimação, você abandona o interesse público e permite que um ex-presidente Vamos rebobinar a fita para falar que eu disse que essa conversa tinha interesse público? Rebobina, faz um mini fast forward aqui, um mini rewind, perdão. Eu acabei de falar que essa conversa tinha um interesse público, cara. Você está colocando palavras na minha boca. Não, não estou, porque você disse que a decisão foi flagrantemente ilegal. Porque a conversa era ilegal. Mas você disse que a consequência disso era ilegal. E outra coisa, são situações completamente distintas. São completamente distintas. Num caso, a gente está falando de uma hipótese no tempo futuro. E infelizmente, na verdade, o direito não cuida disso. O direito cuida de crimes percebidos no tempo presente e no tempo passado. Né? E você lembra do teor da gravação, era muito claro, fala, olha, se você se tiver uma decisão judicial desfavorável a você assina aqui o termo de posse e a partir desse momento você tem foro privilegiado e isso serve na prática, a gente sabe aqui no Brasil, foro privilegiado é uma grande ferramenta da impunidade, né, para os poderosos e ele beneficia aí mais de 50 mil autoridades públicas, é um tremendo absurdo, ele faria sentido no caso de algumas autoridades, mas não de tantas. Então, assim, são questões completamente distintas. Eu sou muito coerente nas minhas posições e você não vai estabelecer um falso paralelo entre nomeações do presidente Bolsonaro para a Polícia Federal e blindar um ex-presidente corrupto, que, aliás, né, o desenrolar dos acontecimentos provou muito bem quem ele é. O tema aqui é divulgação ou não? É divulgação ou não da conversa? Vamos... Se eu só... A gente já precisa mudar para o segundo tema, eu posso... Não, complemente, por favor. Eu gostaria de fazer uma complementação. Favor, eu vou pedir, na verdade, desculpa um pouco do espectador, porque eu preciso trazer um tema aqui que eu acho importante, que, na verdade, pessoalmente, para mim, ele já foi muito caro, porque eu ouço esse mesmo tipo de crítica há quase 20 anos. Mas eu aprendi a me blindar e isso entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas eu tenho recebido algumas considerações de colegas advogados criminalistas, então eu vou me perdoar aqui e fazer um pequeno desagravo à advocacia criminal. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que meu debatedor aqui, de forma absolutamente desnecessária, agride a classe da advocacia criminal, fazendo aquilo de mais básico que governos autoritários, pessoas autoritárias gostam de fazer. Uma ligação inexistente entre o trabalho do advogado criminalista e o crime eventualmente cometido por seu cliente. Então é uma coisa que precisa ficar bem clara. O advogado criminalista, ele não defende crimes, ele não defende pessoas, ele defende direitos. Direitos que todos nós temos, inocentes ou culpados, ladrões de galinha, ladrões de banco, políticos corruptos, políticos inocentes.
pouco importa. O papel do advogado criminalista, e eu volto a dizer, eu escuto isso de muita gente, mas me entristece um pouco ouvir isso de uma quase advogado, de uma pessoa que passou vários anos estudando direito e não consegue fazer essa diferenciação e não consegue entender a importância para o Estado democrático de direito e para a justiça da existência de uma defesa técnica ao lado de um cidadão culpado ou inocente que venha a ser acusado de um crime. Então, Caio, as suas críticas a advogados milionários, a advogados de políticos corruptos ou pessoas que tiram pessoas da cadeia, mais uma vez, a mim não afetam, mas afetam a muitos colegas. Então, em homenagem a eles, eu faço esse desagravo. É inadmissível que uma profissão, seja ela qualquer, e principalmente uma profissão que é essencial para o funcionamento democrático da justiça, ser atacada com esse tipo de comparação, com esse tipo de afirmação. Somos advogados, tratamos de pessoas, lidamos com a lei, e a lei, a Constituição e o Estado Democrático de Direito está e sempre estará do nosso lado. Bom, a minha crítica, obviamente, não foi uma generalização a todo e qualquer advogado criminalista. Né? Ah, só os que advogam para culpado, é isso? Muito pelo contrário. Eu simplesmente disse que eu não faria por todo o dinheiro do mundo o que você faz, porque eu não emprestaria a minha inteligência e o meu talento na defesa de interesse dos ricos e poderosos, especialmente daqueles que são culpados por um crime que eu julgo que é um crime contra a humanidade, que é corrupção. Já falamos várias vezes aqui. Aí é desconhecer, desculpe te interromper, aí é desconhecer a minha história. Augusto, o Caio está falando agora, complementa, a regra vale para os dois. Complemente, Caio, depois eu preciso pontuar. Diferente de você, doutor, eu não trago elementos biográficos aqui do meu debatedor que são externos. Você acabou de trazer, você mandou olhar seus vídeos. É que você não se lembra. Você aqui num episódio anterior do nosso debate, para usar uma expressão do nosso colega Caio Junqueira, você se gabou de revogar dezenas de prisões de réus da Lava Jato. Mas foi exatamente o que você fez. Uma afirmação falsa que elementos externos. Eu usei como exemplo uma afirmação falsa que você tinha feito. Doutor, é muito difícil manter o debate quando você não respeita a opinião alheia, inclusive a opinião de eu ter críticas sérias a essa advocacia criminal, né, desse tipo de meliante, desse tipo de bandido. Até porque é o seguinte, né, doutor, convenhamos, o compromisso com a justiça, né, ele é uma obrigação primeira da magistratura, do Ministério Público. O compromisso do advogado é com o seu cliente. E ele, obviamente, exerce isso da melhor forma possível e dentro dos ditames da lei. O problema que a gente vê, principalmente em casos da alta cúpula do judiciário, é que você pega um Supremo Tribunal Federal se transformando aí praticamente num balcão de atendimento dos ricos e poderosos. E a gente vê isso com invenção de legislação processual, como foi o caso aí das alegações finais nos processos. A gente vê a revisão constitucional de forma extremamente criativa e alheia aos anseios da população e do legislador constituinte, como é o caso da impossibilidade de prisão após julgamento em segunda instância, que coloca o Brasil como um pária no mundo civilizado, em termos de como se punir os seus criminosos. Isso tudo é feito, né, com o auxílio de profissionais como o senhor. Isso são fatos. E você vê aqui, se gaba, aliás, de forma até megalomaníaca, né? Afinal de contas, não é o advogado que revoga as prisões, né? Quem faz isso são os juízes, né? Você simplesmente peticiona, ou você, ou o seu exército aí de estagiários e colaboradores. É assim que funciona. Então, assim, não queira me colocar a pecha de criticar toda uma classe. Eu estou sendo muito específico nas minhas críticas, elas são democráticas, é uma pena que seus colegas se sintam ofendidinhos, mudem de profissão. Marcelo e Caio, por favor. Caio, estou pensando, com todo respeito, faço a brincadeira, em trazer uma cartelinha no próximo debate com algumas palavras que você reiteradamente repete, como lulopetismo, corrupção, ataque a outras pessoas, porque certamente eu vou gritar bingo em determinado momento da sua fala. Tirando os ataques, vai dar bingo mesmo. Então, Caio, eu gostaria que a gente saísse da discussão. Eu disse na minha fala inicial, eu tenho críticas aos governos anteriores, tirando raríssimas exceções. A gente teve gente mais preocupada com o meio ambiente, mas eu concordaria com você para dizer, olha, é difícil aceitar críticas de quem poderia ter feito tão mais pelo meio ambiente, mas me parece que há no mínimo, equívoco da sua fala,
ao dizer que estes ex-ministros estão criticando o governo, batendo no governo. Eu vou ler como termina, Caio, a carta, e você me diz se você entende que isso é uma crítica. Eles dizem, abre aspas, frente a todos esses desafios e também oportunidades, nós estamos dispostos a contribuir para a construção de uma agenda concreta para tornar a economia de baixo carbono realidade e mitigar os enormes riscos associados à mudança do clima global. O momento exige convergência para que seja possível construirmos um futuro mais sustentável, inclusivo e próspero para a atual e as futuras gerações. Essa é uma fala assinada por todos que me parece completamente incriticável. Não dá para criticar. Aliás, Caio, e sem falar de governos anteriores e de ataque a terceiros, eu te perguntaria, e sem um diversionismo retórico, você acha boa a política ambiental do atual governo? É retórico ou é para responder? Eu quero ouvir. Se você acha boa a atual política ambiental deste governo. A política que é divulgada, a política de se você acha boa, Caio, sim ou não? Grileiros, sim ou não? Verdadeira. Bom, você acha boa? Eu acho que a política ela é muito satisfatória no sentido de desburocratizar e de tentar regularizar a parte fundiária. Isso é fundamental, porque você precisa responsabilizar boa o dono da terra. Você acha boa ou ruim? Eu acho que ela é nota 5, doutor. Assim como várias coisas. Nota 5? A gente pode até discordar. Eu colocaria uma jamais, nota bem baixa. Jamais. Então, por que a gente não pega juntos e a gente tenta aqui construir, dizer, olha, governo, eu aceito que você olhe para o passado e diga que você não gosta das pessoas que estiveram no passado. Governo, eu aceito que você critique o nosso passado, mas por que a gente aqui, nesse espaço tão importante, a gente não dirige nossas falas ao governo para dizer o seguinte, governo, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Economia, vocês têm que agir juntos. Esse é o novo mundo. Esse não é o novo normal pós-Covid. Esse é o novo normal de um mundo que hoje, e eu falei que eu abordaria essa questão nas minhas próximas falas, a gente tem, e eu sugiro ao nosso telespectador que jogue no Google as 3 letras, esse acrônimo, ESG. Isso não são os países do mundo que estão falando, isso são todas as empresas mundiais de ações que falam que as empresas, é um termo em inglês de Environmental, Social and Governance. Em português, as empresas têm que se preocupar com o meio ambiente, com o social e com governança. Isso faz com que empresas coloquem dinheiro no Brasil. Isso faz com que empresas, esse ESG, ele é relevante, inclusive nas relações privadas. Quando uma empresa vai comprar a outra, quando uma empresa vai colocar dinheiro em outra, ela está preocupada em saber se aquela pessoa em quem ela está investindo está preocupada com essas questões tão importantes hoje no mundo. E é por isso que na minha fala inicial eu disse que tanto faz se a gente é ambientalista, capitalista ou as duas coisas. Hoje, isso é muito relevante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então a gente tem que parar para pensar se o governo tem tido políticas ambientais muito melhores do que nota 5, eu não concordaria com você com a nota, políticas sociais importantes e políticas de governança, políticas de auditoria, solidez financeira, independência das pessoas e, principalmente, transparência na hora de divulgar os seus dados. Só a título de curiosidade, qual nota que você daria, Marcelo? Para a política ambiental do governo? Olha, Caio, eu diria que talvez 0, eu ainda estaria otimista. E para o governo anterior, por assim dizer, da Dilma Rousseff? O governo anterior, de acordo com a própria minha fala, ele não está em debate, Caio. Eu queria que a gente não tivesse... Mas eu estou te perguntando também, a nota do Ministério do Meio Ambiente também não. Dá uma nota, não se acovarde. Você me fez uma pergunta, eu respondi. Caio, que eu gosto qual foi a nota do governo Dilma Rousseff, Marcelo? Eu gosto de falar sobre aquilo que eu estudei. Não se acolhe, dê a sua resposta. Caio, é porque o que me impressiona, agora é a minha fala, já que você se recusa a responder, agora é a minha fala. Tá, vó, então pense aí na nota. Eu precisaria estudar o assunto, eu não vim estudado para isso, Caio. Peraí, doutor. Os recordes de desmatamento, todos os recordes de desmatamento se deram durante o governo lulopetista, olha lá, pro seu bingo, né? Inclusive os recordes de queimada, é só pesquisar, 2004, 2009, estude um pouco a fundo e você vai ver. Então, assim, se fosse o gabarito ideal, né? Realmente a nota do Ministério do Meio Ambiente pode ser muito baixa, principalmente no aspecto de comunicação, onde ele está perdendo a guerra narrativa e deixando o protecionismo europeu praticamente tirar a Amazônia das nossas mãos. Mas, enfim, o
ponto é o seguinte, em comparação com outros governos, por incrível que pareça, é muito melhor. Até porque as queimadas, como eu já tive a oportunidade de trazer para o espectador da CNN, ela está dentro da média histórica, até menor que a média histórica, esse suposto recorde de junho, isso segundo informações do próprio portal G1. Agora, endereçando aí as suas falas, Marcelo, você não manda no debate e muito menos na minha fala, né? Como diriam os italianos, qui comando io. Então, assim, eu levo o debate para onde eu bem entender, inclusive para refrescar a memória aí dos nossos... Isso, Caio, você não respeita o tempo. Por favor, não me interrompa que eu não te interrompi. As regras do debate me impedem de te interromper na sua primeira fala e vice-versa. Claro, mas as regras do debate postas mas as regras da educação e a sua interrupção as regras da educação, as regras postas, mimetizam o comportamento do outro debatedor. As regras postas para nós dois, são as mesmas regras. Marcelo e Caio, debatedores, por gentileza, né? Vamos manter a educação entre os dois, educação para quem nos acompanha e vamos seguir então no debate. Quando um estiver falando, o outro precisa ouvir, porque senão quem nos acompanha não ouve nada. Caio, por favor. Claro, e a boa educação estipula que você permita, num diálogo, que o outro termine o seu raciocínio. Então, um excelente programa na CNN, foi ao ar ontem, justamente sobre isso. E eu sempre vou falar da corrupção e do lulopetismo, porque eu acho que uma excelente forma de você analisar um governo é em comparação com a realidade prática de governos anteriores. É simples assim, né? E eu não faço ataques, Marcelo, eu faço críticas. Se eu fizesse ataque, eu já teria sido processado, nunca fui, e teria inclusive perdido. E como que você pode chamar de ataque, né, a simples repercussão de dados biográficos das pessoas que assinam a carta? Quando você vem aqui que fala que se tratam de grandes autoridades de vários governos, você está justamente usando o argumento Magister Dixit. Então o professor disse, não importa mais. E o que eu estou fazendo isso é desconstruindo isso, porque isso é uma falácia argumentativa. Vamos analisar qual foi o papel de cada um desses para o meio ambiente. E aí, sem falar que o tom da carta não é de crítica, você certamente não leu as manifestações, principalmente na coletiva de imprensa que se seguiu a manifestação dessa carta. Eu vou dar alguns trechos repercutidos pela Folha de São Paulo, inclusive do senhor Rubens Recupero, que é um embaixador, portanto um diplomata. Olha o que ele disse. A Folha hoje, só para eu lembrar, a Folha de São Paulo hoje tá válida ou não? Ou falou enviesado? Só para eu lembrar. Porque aqui você faz reiteradamente críticas à imprensa. Aqui são as transcrições de uma fala. Eu espero que eles não tenham errado nas transcrições, porque o UOL, uma vez, quando fez uma matéria sobre mim, mentiu nas citações. Aqui a gente não está falando de você, mas, enfim, a gente está falando sobre o meio ambiente. Não, mas você trouxe o Grupo Folha. Decida para onde você quer levar o debate, que eu não tenho medo, eu não me acovardo, eu respondo a todas as perguntas. Aspas. A reação que começa a se esboçar no governo, as pressões de investidores e empresas contra o desmatamento é até agora apenas uma, abre aspas, operação de relações públicas. E a mobilização das Forças Armadas na preservação das florestas é para inglês ver, pois elas não estão preparadas para essa função. Imagina falar que as Forças Armadas, especialistas no ambiente amazônico, não estão preparadas para cuidar da Amazônia. Ele segue. O atual presidente recebeu um apoio de 100% dos grileiros. Grileiros são criminosos, tá, pessoal? Dos grileiros, dos desmatadores e dos mineradores ilegais a esses interesses nefastos e criminosos. E isso corrobora a sua fala um debate anterior, quando você disse que o ministro do Meio Ambiente e o presidente da República eram amigões desses bandidos, o que eu considero um verdadeiro absurdo e uma acusação extremamente leviana. Continua Rubens Recupero, há um problema de cumplicidade, então acho difícil imaginar que possa haver uma melhora. O máximo que se pode esperar na base da pressão crescente e contínua é limitar os danos. Se não houver isso, esse governo fará até o fim do seu mandato destruições ainda mais irreversíveis. Um governo que sabidamente, durante essa breve gestão de 1 ano e meio, desmatou muito menos que governos anteriores. Posso agora? Não tem tom crítico? Você pode, claro. Perfeito. E eu vou ouvir calado. Muito. Não, olha, Caio, você pode sempre me interromper. Eu tô acostumado. Para mim, num debate, a gente discute, a gente não faz monólogos de 5 minutos, já vindo com textos pensados. O que eu vou te dizer, Caio, e acho que todos os nossos telespectadores, você falou que responde a todas as perguntas que lhes são feitas. Pontualmente, eu vou te fazer 2 perguntas. O Ministério do Meio Ambiente soltou uma nota informativa hoje, fazendo 2 afirmações. Eu quero saber se você concorda com elas. Primeira afirmação, disse o Ministério do Meio Ambiente: o Brasil está entre os países que mais preservam o meio ambiente do mundo.
no mundo. Você concorda com a afirmação? Sim, 2/3 de vegetação nativa Perfeito. preservada. E o Brasil tem sido um porto seguro. O Brasil tem sido um porto seguro. O Brasil tem sido um porto seguro e um destino importante para o fluxo de investimentos diretos estrangeiros. Você concorda com isso? Concordo. A gente realmente, daqui a pouco, eu acho que a gente vai estar discutindo se a Terra é ou não redonda, porque é inacreditável, com todo respeito, é inacreditável que alguém que tenha assistido notícias, que esteja vendo o mundo, as empresas, e como eu disse na minha fala inicial, é evidente que existem agendas aí que não são claras, mas o mundo não é nem preto, nem branco, nem 8, nem 80, ou é isso ou é aquilo. Existem agendas mundiais, interesses por trás? Existem. A gente pode parar para discutir e tirar das críticas o excesso, e cortando a gordura. Agora, você veja, ontem mesmo, Caio, o governo demitiu, exonerou a Lúbia Vinhas, que era coordenadora geral de observação da Terra do INPE. Fazendo uma analogia talvez tosca, é como a gente subir na balança, né? Perceber que a balança aumentou alguns quilinhos na gente e a gente achar que a balança está conspirando, está com um viés ideológico ao apontar esses quilos a mais. Ou, por exemplo, a gente demitir o presidente do IBGE, porque o PIB não está crescendo. O INPE, ele é um instituto de pesquisa, ele coleta dados, né? E a gente pegar uma diretora do INPE, uma coordenadora do INPE e mandar embora e dizer que este é um governo que preserva meio ambiente porque ela deu dados. E veja, é bom até a gente fixar bem, riscar no chão, né? Olha, daqui eu passo, daqui eu não passo, porque, de fato, se você concorda com o ministro do Meio Ambiente, e se quem está nos ouvindo concorda com o ministro do Meio Ambiente, que o Brasil está, entre os países que mais preservam o meio ambiente do mundo, e 2, que o Brasil tem sido um porto seguro e um destino importante para o fluxo de investimentos diretos estrangeiros, a gente risca a faca no chão, porque a minha mãe me dizia antigamente, quando eu era pequenininho, eu falava: mãe, eu não quero tomar banho, eu não quero ir para a escola. E eu sempre fui um cara argumentativo. E ela falava: olha, algumas coisas eu não vou discutir com você, porque se eu debater isso, eu vou te dar a impressão que você pode estar certo. E nunca você vai estar certo de tomar banho, não ir para a escola. Eu acho aqui a mesma coisa. Não dá para debater. Se você realmente acha que o Brasil tem sido visto como um porto seguro para o investimento externo, a gente risca a faca. Né? Risca uma linha no chão. Isso para mim, e espero que os nossos telespectadores também assistam jornais, como eu assisto, como você assiste, ou mesmo a gente acredita que existe um grande complô mundial da mídia, dos países, das empresas, contra a política ambiental do Brasil, ou existe um grande complô, ou alguém está muito mal informado. Bom, o progressismo é mesmo o campo ideológico daqueles que se julgam debatedores, mas não gostam muito de debater. A pergunta foi muito clara. O Brasil protege seu meio ambiente? Sim, o Brasil é líder mundial em proteção ambiental, 2/3 da vegetação nativa preservada, 84% da matriz energética renovável. Você vai para a Europa, esse número é inferior a 10%, pessoal. Sabe? Então, por favor, vamos nos ater ao quê? Aos dados e não às narrativas. Os números estão aí escancarados para quem quiser. Nós temos um Código Florestal moderno que nos biomas mais sensíveis, inclusive o amazônico, não permitem que os proprietários de terra usem mais de 20% da sua propriedade. E o fenômeno do desmatamento não é causado pelo agronegócio, não é causado pelo governo federal e muito menos pelos militares. É principalmente uma população vulnerável que, na ausência de oportunidades, se dedica a atividades extrativistas ilegais. É só comparar, doutor, já que você quer estudar o assunto, os dados do desmatamento do Pará com os dados do Amazonas. São os dois grandes estados da região amazônica. O desmatamento do Pará é muito maior. Por quê? Porque em Manaus existe a Zona Franca. Então você cria uma oportunidade de desenvolvimento sustentável na área amazônica que afasta as pessoas de atividade ilegal. Quando você fala que o Brasil é um porto seguro para investimentos, o que há de errado de concordar com essa afirmação? Se você está investindo agora no mercado de ações,
Você não compraria ações de empresas nacionais? Você não acredita na retomada econômica brasileira? Então, sim, o Brasil preserva o seu meio ambiente mais do que todos esses países críticos. E, sim, o Brasil é um bom lugar para investimento, exceto se essa narrativa falaciosa, de origem protecionista, prosperar. Aí realmente fica mais difícil. Eu queria só trazer aqui para o espectador da CNN o Plano Nacional de Combate ao Desmatamento Ilegal, que foi publicado no final de 2019 e que tem 5 eixos. Né? Ninguém praticamente na imprensa repercutiu isso. Então você tem o primeiro eixo de fiscalização, comando e controle, que estabeleceu inclusive, né, o presidente, né, colocou a garantia da lei e da ordem no território amazônico, justamente porque esse governo pegou um IBAMA completamente sucateado, certo? E aí coloca os militares para auxiliar na proteção do bioma. Outra coisa, pagamento por serviço ambiental, né? Remunerar as pessoas que têm boas práticas ambientais, o proprietário que tem boas práticas ambientais, dá bônus para isso, são os PSAs, né? Você tem também as ZEs, né? O zoneamento econômico ecológico. Isso não existe até hoje por causa do ambientalismo radical, que é contra a exploração sustentável e legal das áreas. Eles preferem um protecionismo completamente alheio à economia que causa o fenômeno que eu descrevi mais cedo, que acontece, por exemplo, no Pará. Regularização fundiária. A ministra Tereza Cristina sempre bate nessa tecla. Você tem que estabelecer a titulação da propriedade. Como que você vai responsabilizar alguém se você não sabe quem é o dono da terra? Aí você vem me falar, vem fazer de novo essa leviandade de falar que o presidente da República é amigo de madeireiro, que o ministro do Meio Ambiente é amigo de grileiro. Isso é um absurdo. Isso é ataque, doutor. Isso é ataque. Não fazer uma crítica com base na biografia pública de pessoas que assinam uma carta sem moral nenhuma, com o devido respeito. E a agenda, óbvio, da bioeconomia. Esse é o 5º eixo desse programa, que foi publicado no final de 2019 e que ninguém conhece. Por quê? Porque só se divulga a narrativa de que a Amazônia está em chamas, né? De que a fuligem que cobriu São Paulo veio da floresta amazônica, que nunca antes na história desse país houve um caos tão grande, quando todo o recorde de desmatamento se deu justamente nos governos apoiados e com participação dos signatários da carta. É elementar, é hipocrisia pura. Vamos para os argumentos finais. Você já completa, Caio, os seus argumentos e depois o Marcelo, pode ser? Pode sim. Então, por favor. Deixa eu retomar aqui o tema. Bom, como eu disse já no debate anterior, o Brasil não só preserva, né, a sua vegetação nativa, como ele também é credor, né, em créditos de carbono do assim chamado mundo desenvolvido. Então eles estão em falta, isso considerando o protocolo de Kyoto, mas também as medidas da ONU relacionadas ao meio ambiente. Então é o contrário, aqui está havendo uma inversão moral, né? O Brasil paga a conta com preservação ambiental. Vamos lembrar que 25% dessa preservação se dá em propriedades particulares. O Brasil paga essa conta da poluição do mundo desenvolvido. Sabe, esses dados são tão claros. Pô, você vai na União Europeia, só 25% da área está preservada. Nos Estados Unidos é 19%. Né? O que eles usam de combustíveis fósseis. Né? Aliás, uma das propostas era sobre isso, parar de subsidiar combustível fóssil. Meu Deus, na campanha perdedora do Fernando Haddad, não estava falando de subsídio ao botijão de gás? Na época da Dilma, a gente não tabelou os preços de energia? Então, vocês percebam como é hipócrita, como é contraditório, né? Você querer agora, né, ser engenheiro de obra feita, sendo que o que você construiu ficou muito aquém do mínimo necessário. E vamos lembrar, né? Você pega assim, durante o auge, né, o boom das commodities, o Brasil estava cheio de dinheiro, quadruplicando o orçamento. E o que aconteceu? O IDH amazônico continua o pior, a região mais rica do mundo, o pior IDH do Brasil. Essa é a realidade herdada pelo governo federal. Olá, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para não perder novos vídeos, deixe seu like e comente aqui o que você achou do assunto. Até o próximo vídeo.